Olá, pessoal. Sou Giovanni Moreira Jorge. Sejam bem-vindos a mais uma aula bônus. Hoje, a nossa conversa, o nosso assunto é o trabalho do terapeuta holístico. Seja ele qual denominação for, terapeuta integrativo, terapeuta naturalista, fitoterapeuta, cromoterapeuta, cristaloterapeuta, aromaterapeuta, o terapeuta holístico como um trabalhador das práticas integrativas complementares não cura doença, não cura o corpo físico. Isso é tarefa da medicina tradicional. Isso é tarefa do médico. Então, o que faz o terapeuta holístico? Para entendermos o trabalho do terapeuta holístico, precisamos primeiro entender anatomia energética, cura energética. Vou falar muito rapidamente, sem aprofundar muito, mas de maneira simples, para que todos possam entender. Além desse nosso corpo que nós vemos, que nós tocamos, nós temos pelo menos mais 7 corpos energéticos. Temos muito mais, mas para fins terapêuticos consideramos 7. Que nós não vemos, que nós não sentimos, ou melhor, que a maioria não vê, a maioria não sente, mas faz parte de um conjunto que é o nosso eu. O nosso eu não é só esse corpo que aqui está. Nosso eu continua além dele. Assim como nós temos as artérias que transportam o sangue, a vida biológica para os órgãos, nós temos, em nossa anatomia energética, os meridianos, que são canais por onde a energia vital, a energia de vida, passa por todos os corpos energéticos e chega em nosso corpo físico. E nós temos também algumas centrais de abastecimento. São centros energéticos onde essa energia vital é puxada do cosmos e é distribuída através dos meridianos para os corpos energéticos até chegar no corpo físico. Muito bem. Quando temos um bloqueio em uma artéria, por exemplo, o que acontece? Algum órgão é comprometido. Algum ponto do nosso corpo físico não funciona muito bem. É um comprometimento na estrutura do corpo físico. Quando tem um bloqueio em algum meridiano, por efeito cascata, efeito dominó, nós temos um desequilíbrio em um ponto por falta de energia, a energia deixa de passar ali, então falta energia e desviada essa energia para um outro ponto, nós temos um acúmulo de energia. Um desequilíbrio por falta, um desequilíbrio por acúmulo. E assim vai, em efeito cascata, um desequilíbrio atrás do outro. Quando os nossos centros energéticos não funcionam adequadamente, quando funcionam de menos, temos energia de menos circulando. Quando funcionam de mais, temos energia de mais circulando. Desequilíbrios energéticos em efeito cascata. São esses desequilíbrios energéticos que o terapeuta holístico cuida, que o terapeuta holístico trata.
Quando não cuidados, quando não tratados logo de começo, esses desequilíbrios, digamos que se materializam em forma de doença, seja física, seja emocional, nesse nosso corpo que nós vemos, que nós sentimos. Quando nós cortamos a raiz de uma planta, o que acontece? A planta murcha, a planta morre. Aquilo que alimenta a planta acaba, a planta morre. Então, se a doença já se manifestou, já apresentou sintomas no nosso corpo físico, quando nós, terapeutas holísticos, trabalhamos no corpo energético, na anatomia energética e tiramos, eliminamos o desequilíbrio, quando nós cortamos a raiz que está alimentando a doença, a tendência é que ela murche. A tendência é que a cura acelere. Mas, de maneira nenhuma, podemos dispensar o papel do médico, dos remédios alopáticos, da medicina tradicional. A medicina tradicional cuida do corpo físico. Nós cuidamos da anatomia energética. Quando nós conseguimos identificar e cuidar desses desequilíbrios antes que eles se enraizem, antes que eles se materializem em forma de sintomas, em forma de doença, a doença nem chega a se concretizar. Mas, depois que ela se materializou, o nosso trabalho é de coadjuvante. O nosso trabalho é de um complemento com a medicina tradicional e não a substituição da medicina tradicional. Da mesma maneira, o terapeuta holístico não pode diagnosticar doença. Isso, aliás, é crime no Brasil. Não sei como é em outros países, mas no Brasil é crime. Diagnóstico médico é exclusividade da medicina tradicional. É um ato médico. Como ato médico é exclusivo do médico. Nós não podemos diagnosticar doença. Nós podemos diagnosticar desequilíbrios energéticos. E podemos levar para o nosso cliente, por exemplo, que ele está com um desequilíbrio na região do coração, um desequilíbrio na região do chakra cardíaco. Mas jamais podemos dizer que ele está com uma cardiopatia. Podemos até, por que não, indicar que ele procura um cardiologista, um clínico geral, um médico especializado naquela doença que, de alguma maneira, nós enxergamos, nós vimos, nós identificamos através do desequilíbrio energético. Mas não podemos dizer para o cliente que ele tem uma doença. Assim como não podemos nos colocar a curar doença, porque este não é o nosso papel. Exercício ilegal de medicina é crime no Brasil. Ficou claro? Espero ter contribuído, espero ter ajudado tanto profissionais como não profissionais da área a entender pelo menos um pouquinho do que é o nosso papel, de qual é a nossa tarefa nesse quebra-cabeça. Tem lugar para todo mundo nesse quebra-cabeça da cura
Tem papel para o médico, tem papel para o terapeuta holístico. E de mãos dadas, nós podemos fazer um ótimo trabalho, um ótimo papel em prol do nosso cliente. Namastê, gratidão por mais uma oportunidade de ser útil e até a próxima aula bônus, até a nossa próxima conversa. Tchauzinho.